mais um programa Melhor Versão, porque o melhor de você está em você. Eu sou a Simone Lopes, a Morena Jambo. Se você ainda não me segue lá no Instagram, o meu IG é @morenajambo, oficial com 2 Fs. Vai lá e já me segue, você tá perdendo as dicas diárias que eu deixo por lá sobre como é que você pode todos os dias se tornar a sua melhor versão. E a minha convidada de hoje é a Regiane Guadacholi de Ávila, psicóloga formada há 20 anos, sócia da Clínica Verbum, localizada aqui no centro de Guarulhos, psicóloga da terapia cognitiva comportamental e teoria da aceitação e compromisso. Nós vamos explicar o que é isso daqui a pouco. Supervisora e mentoria de grupo para psicólogos em TCC. Avaliação psicossocial. Regiane, seja bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. A gente sempre procura trazer aqui pessoas que têm um conteúdo relevante e acho que num cenário pós-pandemia, onde eu vou te falar por mim, tá? Eu tô com a sensação que tá todo mundo desequilibrado. Que isso se acentuou muito, talvez a gente não olhava não tinha esse olhar, mas talvez quando a gente passou a viver dentro da mesma casa, com os problemas nascendo, seja financeiro, seja de relacionamento, aí a gente olhou e falou, nossa, tá tudo errado. É isso mesmo, Regiane, eu tô com a sensação que tá todo mundo desequilibrado. Isso se acentuou pós-pandemia? Você teve esse sentimento também, até pelos teus atendimentos, você que é especialista no assunto? Primeiro, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E sim, é verdade, eu brinco que até venda de sofá aumentou, né? De colchão, as pessoas estão reformando suas casas, porque estão ficando mais dentro de casa. Consequentemente, as brigas aumentaram, né? Porque o relacionamento dentro de casa ficaram mais íntimos, mais próximos. Antes as pessoas iam só para dormir. A gente estava no mundo, né? Estamos ainda, porque o home office não mudou com isso. Agora virou uma realidade, né? Sim. As empresas entenderam que isso é produtivo, teve uma quebra de paradigma e que o home office ele veio para ficar. Para ficar. É uma realidade. E por conta disso, as pessoas tiveram que se adaptar a essa nova realidade e a conviver com uma família que só convivia mais algumas horas do dia e no final de semana. Então era tudo mais leve, tudo mais tranquilo. Era a sensação que se suportavam, né? Exato. Então aconteceu muito divórcio, aconteceram muito transtornos de ansiedade, porque o eixo da ansiedade, né, o DSM-5, ele fala de um eixo de ansiedade enorme. Então não é só aquela ansiedade clássica, mas a gente tem outros transtornos dentro da ansiedade que realmente explodiram na pandemia. Muitas pessoas tiveram que procurar ajuda, tanto de um psicólogo quanto de um psiquiatra, porque talvez não só a terapia ajudou, mas tiveram que entrar com algumas medicações. Nossa, e aí você me traz um insight que eu fico me perguntando, né? Quando chega no ponto de entrar uma medicação, é porque talvez também isso já estava gritando, né? Dentro da pessoa. Sim. E o não olhar para isso foi empurrando e precisou de uma pandemia para as pessoas entenderem que elas precisavam de ajuda no âmbito emocional, da saúde mental, seria muito mais fácil trabalhar no preventivo, né? Nossa, esse é o nosso sonho, é o nosso desejo até. Não espere ter um problema para procurar um médico, um psicólogo, um nutricionista. Não espere ter esse problema. É verdade, mas o brasileiro, não acho que não é nem brasileiro, o ser humano, né? Ser humano. A gente só vai procurar ajuda quando a gente já está vivendo a dor. Sim. Ninguém vai procurar o endócrino quando já está com o corpo em dia ou o nutricionista para cuidar. Sim. Então, seria muito mais fácil você ter um preventivo de trabalhar com uma alimentação saudável, fazer atividade física, para não precisar lá na frente de uma cirurgia, por exemplo, uma bariátrica. Uma bariátrica. E com a pandemia a gente percebeu até que as pessoas foram procurar mais atividade física. E daí você pode falar assim, nossa, Rê, mas daí as academias fecharam, foram as últimas a voltarem até, Verdade. Né? E as pessoas foram muito para a rua. Fazer corridas, se exercitarem da forma que exercícios alternativos. Por quê? Porque a gente percebeu que elas não estavam conseguindo ficar dentro de casa. Porque você sai, 7 horas da manhã, você volta
sei né? lá, 8 da noite. 9 horas. Se você estuda ainda, você volta mais tarde. Então, você fazia tudo na rua. Você almoçava, você jantava, você convivia com pessoas. Com a pandemia, principalmente no começo, que ficamos muito isolados, a gente pirou, né? Então, eu até me coloco nisso, porque o atendimento clínico, ele aumentou demais. E Então, aí, como é que você fazia para dar conta, né? Você como exato. psicóloga. Chegou ao ponto de você... É uma clínica lá, certo? Sim. Até fala um pouquinho para nós. A clínica, ela tem outros psicólogos. Sim. E aí, todo o grupo sentiu esse aumento. Vocês chegaram a, de repente, até pedir parceria para uma clínica vizinha, devido ao tamanho dessa demanda? O que aconteceu? No começo, lá no comecinho, quando tudo fechou, março, né, de 2020, as pessoas ficaram com muito medo, principalmente do financeiro. Então, o consultório, ele esvaziou. Todo mundo falou assim, eu não vou pagar psicólogo, né? Porque eles, naquela época, havia como um luxo, né? Então, fazer terapia é para quem pode. Então, não via uma quebra de paradigma, exato, a gente falar disso, como né? saúde emocional. Né? Então, via como um luxo, eu vou fazer terapia porque eu tenho condições. Então, o consultório, ele esvaziou. E o que começou a acontecer foi que teve muitas mortes, infelizmente, né? E muitas famílias adoecidas por conta disso. Medo financeiro, que infelizmente muitas pessoas perderam seus empregos, e elaborações de luto. Então, as pessoas precisavam fazer terapia e não tinham dinheiro para fazer terapia. Então, a gente fez muito trabalho social, atendemos muitas pessoas que não tinham condições zero de pagar. E fomos percebendo que isso foi melhorando. Graças a Deus, porque a gente com não certeza, tem conta para pagar. Tem conta para pagar, isso que eu ia falar. Mas olha que coisa interessante, até para vocês, como esse trabalho social. Sim. E você falar, poxa, eu também preciso da parte financeira, mas acho que, tô colocando como vocês devem ter pensado, né? Mas eu acho que esse trabalho social é importante até para a continuidade da clínica. Sim. Porque quando você dá, você também recebe depois. Sim. Né? Isso eu acho que deve ter... Acreditamos muito. Lá na clínica, a gente acredita muito que a vida é uma plantação. E eu vou colher o que eu plantar. Então, se eu plantar um fruto bom, eu vou colher. E, gente, dentro da pandemia, até abrir um parêntese, nós mudamos de consultório, fomos para um lugar melhor e hoje a gente tem uma equipe de 40 pessoas dentro da clínica. Meu Deus, conta esse babado. Não, repete. Você tem uma equipe de 40 pessoas dentro da clínica? Estamos em 40 pessoas. São 2 fonoaudiólogos, uma nutricionista e todo o restante psicólogos, né? Então, eu tô chocada. Sim, o começo foi muito difícil, a gente também passou por problemas financeiros, também tivemos problemas com a pandemia, mas isso depois melhorou, né? As pessoas entenderam que a terapia era uma necessidade, não um luxo, né? A psicoterapia é uma necessidade, é uma saúde emocional e hoje já se prova, a neurociência provou que somos 98% emoção. Nossa, então, esse do racional e emocional já caiu por terra. Eu acredito muito nisso e eu vou mais além ainda, porque muito do que eu falo, Regiane, porque assim, eu tenho uma rede que fala não da positividade tóxica, tá? Porque eu falo que ninguém é positivo 100% do tempo. Que daí já vai para patologia também. Isso. Eu trabalho a questão de você olhar essa tristeza. Vamos supor que todo mundo tem os seus momentos de tristeza, de dificuldade, de desafios, mas eu procuro dar um outro tom para essa dificuldade, como um aprendizado, entender por que eu estou reagindo na minha emoção por conta daquilo. Sim. Porque eu acho que é importante você olhar mesmo do porquê que você está tendo aquela reação, sendo que outras pessoas também passaram por... Porque cada um lida de uma forma. Vou te dar o exemplo do luto, né? Exato. Cada um vai lidar de uma forma com a dor. Sim. Então, eu não posso comparar a sua dor com a minha, mas essa questão do autoconhecimento, eu realmente tenho uma dedicação muito grande ao meu autoconhecimento. Que bom. Porque eu acho que a partir do momento que você se conhece e você sabe dos seus limites, para onde as suas emoções podem te levar, é que você começa a ter reações, né? Exato. E foi numa dor que eu descobri isso,
porque foi no meu pior momento. Antes de pandemia, eu vivi uma pandemia pessoal, eu até conto isso numa palestra, de uma doença grave em família, um divórcio conturbado, um término de licença maternidade, tudo isso no mesmo dia, tendo que voltar a trabalhar numa segunda-feira. Então foi quando eu falei, eu preciso de ajuda, só que eu poderia ter trabalhado isso antes, mas a gente só trabalha quando tá doendo mesmo, quando a ferida tá escancarada. Exato. A gente fala, né? Ou vai por amor ou vai pela dor. Eu fui pela dor. Literalmente fui pela dor. E aí, quando eu entendi isso, aí eu fui fazer terapia. E aí usei não só a terapia como uma ferramenta, como outras ferramentas também de autoconhecimento. E aí eu compartilho algumas dicas, não sou, longe de... Gente, nem estudei psicologia, mas eu acho que a minha experiência com as minhas vivências me permitiram compartilhar com a minha audiência coisas que eu passo no dia a dia como ser humano comum, como mulher que também é mãe, que é empreendedora, que tem desafios. Então, eu acho que quando a pandemia veio, né, por já ter vivido uma pandemia pessoal, não que ficou mais fácil para mim, mas eu tive mais condições de lidar com as minhas emoções porque eu tinha as ferramentas certas. Que ótimo. E foi pela terapia. Sim, sim. Né? Então, assim, saúde emocional é algo que as pessoas às vezes olham como inacessível, como você falou, só quem faz terapia é rico. Falei, gente... Imagina, eu tinha muito uma crença, né? Ou é rico ou é louco. E não, é verdade, muito pelo contrário. Pelo contrário, é para não enlouquecer dentro desse mundo que está louco. É verdade, a gente até brincou lá nos bastidores. Eu falei, vamos falar dessa piadinha, porque assim, quem assim, né, não tá louco, tem que fazer para não ficar ou para conviver com os loucos. Exato, né? Então, quem não tá fazendo é porque ainda não conheceu isso, mas deveria experimentar. E se não der certo com aquele psicólogo, muda para outro, porque tem a questão da empatia, né? Verdade. Mas quem faz, você pode ter certeza que gostou e continua, ou dá aquela pausa, aquela alta, porque viu que o autoconhecimento chegou. Mas conte-me mais, que eu estou impressionada com essa clínica de saúde mental aqui na nossa cidade, que eu não fazia ideia, porque a gente fala às vezes de consultório, de psicologia, no máximo dois profissionais atendendo, mas 40 pessoas sim. Um mundo à parte. Eu acho que eu só conheci com essa estrutura que você está me trazendo em São Paulo, no Tatuapé, que foi onde eu fiz. Mas olha, você vê, a gente Estamos às vezes em Guarulhos, no centro de Guarulhos, ali pertinho da Praça do Estudante. A gente mora na cidade e às vezes não sabe o que tem na cidade, gente. E olha, eu sou uma pessoa abençoada, eu falo, porque eu tenho excelentes profissionais lá dentro do consultório. Somos 4 sócias, 4 mulheres empreendedoras, eu tenho muito orgulho disso. Né? A gente acabou uma obra, porque a gente mudou agora no começo do ano para o consultório novo, um consultório com 11 salas de atendimento, que tem uma sala de treinamento e que tem sala de acessibilidade. Então, a gente pensou no acolhimento, né? Então, a gente faz questão de todas as salas terem poltronas. Não é aquela coisa informal de uma mesa separando o cliente, né, do profissional. Somos poltronas. É mais ou menos como a gente está aqui. Isso, porque a mesa ela realmente impõe, né, uma distância, né? Então vocês pensaram até no detalhe, né? Sim. E no consultório novo, cada sala tem o seu nome, que é o nosso amorzinho. Então a minha sala chama-se Compaixão. E aí tem a sala resiliência, empatia, equilíbrio. Gente, que tudo! Tô impressionada. Eu amo esse tema, sabe? Sim. E porque acho que compaixão, resiliência, são todos os desafios que a gente aprende a lidar com as emoções por pela compaixão, pela resiliência. Exatamente. E a TCC fala muito isso. A pessoa vem para a terapia por conta de um comportamento ou uma emoção que ela não gosta. Só que antes disso existe um pensamento. Nossa! E é esse pensamento que gera as crenças. A emoção negativa e o comportamento disfuncional, consequentemente, reações fisiológicas. Então, a TCC trabalha muito cognição, pensamento. E só um exemplo rápido, até para o pessoal. Distorções cognitivas do tipo, e se? E se não der certo? E se eu não conseguir? É uma distorção cognitiva, tem como a gente trabalhar isso. Catastrofização, foi o que mais teve na pandemia.
pensamento catastrófico. Meu Deus, Vai eu tô todo com uma mundo morrer. tosse, deve ser Covid, não vai ter hospital, não vai ter UTI, eu não vou conseguir oxigênio. Então, o consultório, infelizmente, encheu muito por conta de tudo isso. Uma das coisas que eu aprendi, eu falo, gente, ó, quem me assiste sabe que eu falo muito da questão do pensamento, né? E por não pensar e não dar espaço para esse tipo de pensamento, você já elimina grande parte dos problemas. Mas, gente, olha, acabou o nosso tempo. Regiane, eu ficaria aqui a tarde inteira falando com você, porque é um assunto, assim, riquíssimo. Queria gratidão pela tua contribuição. Eu queria que você deixasse as suas redes, falasse o contato da clínica, se a pessoa está lá, se identificou, se conectou, como é que ela faz para entrar em contato com a clínica, para a gente poder encerrar. Simone, muito obrigada, gratidão pelo convite, foi um prazer estar aqui. Podem seguir nas redes sociais, @Clínica Verbo. A gente tem um canal no YouTube que tem alguns vídeos que fala de psicologia também. E o telefone da clínica, o fixo, é 2443-5131. Vai ser um prazer em atender vocês. A gente aceita alguns convênios. A gente continuou com um projeto social também. E a gente tem lá todas as especialidades da psicologia. Não só a TCC, como eu sou, mas tem junguiana, freudiana. Temos todas as abordagens lá, porque a gente tem exatamente isso. Queremos acolher essa pessoa que chega no nosso consultório. Eu vou visitar, fiquei super interessada. Obrigada. E muito obrigada pela sua participação. Este foi o programa Melhor Versão de hoje, porque o melhor de você está em você. Obrigada pela sua audiência. Vejo vocês no próximo programa. Bye!